muito bom dia a todos e todas na nossa live aqui da KPMG. Meu nome é Walter Schmido, sou sócio aqui da área de People Services e People Analytics, e hoje a gente vai falar aí de um tema muito importante, né, que tem impactado muitas empresas nos últimos 2 anos, tá? Que é a questão da equidade salarial, tá bom? Aqui é só uma questão aqui, a nossa área de marketing pediu para só fazer um comunicado em relação às informações compartilhadas, que tem uma questão de propriedade intelectual e sigilo, mas nessa apresentação de hoje, eu vou ter aqui a participação aqui de dois colegas, tá? O Paulo Lima, que é gerente sênior da área de People Services da KPMG, que é um dos mentores aí da solução que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Paulo, tudo bem? Obrigado pela participação. Queria saber aí com você como tem sido, o que você tem ouvido aí sobre o tema de equidade salarial das empresas. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Obrigado aí primeiro, né, por essa audiência aqui gigante, né, no sentido de pode conseguir conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né, que de fato tem aí impactado o dia a dia das empresas, mas que é uma pauta de suma importância, né, e relevância. E, bom, como você comentou, né, Walter, a gente já trabalhou hoje, né, dentro de uma solução e essa solução foi criada a partir de alguns ali issues, né, alguns problemas que a gente identificou em meio aos nossos clientes, né? Primeiro, talvez o principal ponto que eu possa dizer na questão de obtenção dos dados, né? Talvez os clientes tenham um pouco de dificuldade dentro da extração, da avaliação daquilo que é apresentado, né, ao governo, e que depois é transposto dentro do relatório de transparência. Então, talvez essa seja uma primeira dificuldade. E uma segunda é até um monitoramento, né, uma implementação de uma política que esteja ali relacionada a esse tema que é tão importante, né, esse tema de equidade salarial. Então, dentro aqui óbvio, tem outros pontos, né, que eventualmente acabam surgindo, mas talvez sejam esses dois os principais, e de fato a gente tem conseguido ver que não só a KPMG tem ajudado os clientes, mas os clientes também têm aí se situado melhor e têm adaptado as suas rotinas para atender essa nova exigência, que é, como eu disse, de suma importância. Legal, Paulo. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre essa solução, mais na segunda parte aqui da nossa apresentação, mas deixa eu apresentar aqui também a Ana Lovison, ela é gerente aqui da área de People Services da KPMG, tá? Ela, né, Paulo, que foi a que trouxe esse tema aqui para a gente. Eu lembro até o dia que ela trouxe aqui a legislação e toda a base de informação para gente, que a gente está trabalhando até hoje, né? Ana, seja bem-vinda também a essa live. Queria ouvir de você, como tem sido trabalhar com esse tema aqui junto aos RHs das empresas. Bom dia, Walter. Bom dia, Paulo, todos os colegas e participantes. Só, em primeiro lugar, quero agradecer o espaço. Estou muito contente de a gente poder reservar um tempinho aqui para a gente conseguir conversar sobre a pauta. Eu acho que é um assunto, não é novo, tá? Mas ele é um assunto que ele tem ganhado mais espaço. E no gancho da sua pergunta, Walter, eu acho que desde quando teve a divulgação da Lei de Igualdade Salarial, ainda que não seja um tema novo, o que a gente consegue observar nas empresas é que, de fato, elas estão mais abertas para discutir o tema, né? Elas estão dando não mais importância, mas eles se tornam mais aptos a revisitar seus processos internos. Há uma crescente preocupação tanto com os aspectos legais quanto os reputacionais. Isso é um ponto muito satisfatório, é um ponto que a gente fica muito contente, porque de fato a gente tem a oportunidade de dar visibilidade, de poder trabalhar esse tema com a importância que ele merece ser tratado. Então, de um panorama geral, a gente nota que as empresas, de fato, elas estão mais atentas para todos os aspectos que essa lei, ainda que ela seja algo que já deveria estar acontecendo, ela traz aqui no nosso cotidiano, tá? Espero que a gente tenha uma conversa aí muito rica em troca de conhecimento, tá? E vamos participar aqui, aproveitar esse momento para a gente conseguir discutir todos os pontos que a gente traz com importância. Legal, Ana. Obrigada, Eu sei Val. que você vai trazer aí um tema bem legal, porque é de boas práticas, né? O que a gente tem visto aí no mercado em termos de boas práticas em relação a esse tema. Bom, queria apresentar aqui também a nossa participante especial, acho que mais do que especial, que é a Paula Montanher. Ela é subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho
dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Paula, queria agradecer muito a sua presença, tá? A gente tem conversado nas últimas 2 semanas aí em relação a esse tema. E eu queria, antes de partir para a agenda, eu queria só fazer uma pergunta rápida aqui para você, para entender como tem sido liderar, né, esse tema aqui dentro do Ministério do Trabalho. Bom dia a todos. Muito obrigada, Walter, pelo convite. Acho que muito importante a gente poder estar debatendo este tema e concordo muito com as avaliações de Ana, de Paulo, da sua também, de que o fato é que o relatório trouxe de novo para o debate as diferenças salariais de gênero, de raça e etnia, das situações de contratação de mulheres, de promoção de mulheres, que tinham ficado um pouco em segundo plano num período recente. Acho que este é talvez o principal ganho deste processo até o momento, porque essa é uma mudança cultural, não é algo que a gente faz assim, sem discutir com muito cuidado o que existe e para onde a gente quer ir. A lei tem sido muito entendida nessa direção, de servir de baliza, de ajudar por meio da transparência da informação, que as empresas voltem a pensar nesse tema com carinho e acelerem o processo de igualdade, porque as contas dos relatórios internacionais falam que só vamos ter igualdade salarial em mais de 130 anos, gente. Vamos combinar, a gente talvez gostasse que fosse um pouco antes, né? Respondendo à sua pergunta, liderar esse processo tem sido muito importante para mim, pessoalmente. Por quê? Porque me ajuda a compreender mais sobre o mercado de trabalho. Quem trabalha com estatísticas do trabalho nem sempre sabe todos os meandros das decisões que são tomadas. A gente tem, principalmente depois da pandemia de Covid-19, a gente sabe que tanto empresas quanto trabalhadores mudaram suas posições no mercado de trabalho, né? E acho que esse debate tem sido muito salutar. Por quê? Porque ajuda as pessoas a enxergarem as situações, ajuda quem está do lado de cá no Ministério a entender o problema das empresas e ajuda a gente a pensar soluções para que as empresas também estejam junto com a gente nesse processo. A igualdade salarial sempre todo mundo diz que é desejada, mas nem sempre se sabe como chegar lá. E eu acho que é pelo debate, é pelas experiências, é pela transparência, pelas negociações que isso vai ser possível. Então, tem sido, ao mesmo tempo que muito desafiador, porque este ano nós estamos trazendo para a terceira rodada do relatório dados de 2024. Nós conseguimos preparar a RAIS para o setor privado, que a gente vai estar divulgando na próxima semana, para trazer dados para o relatório. Então, tem sido muito desafiador. Se a gente pensar que o primeiro relatório, que foi no primeiro semestre do ano passado, eu só tinha os dados da RAIS de 2022, no segundo semestre eu consegui, a equipe toda conseguiu trazer a RAIS de 2023 e agora, no primeiro semestre de 25, nós já estamos trazendo as informações de 24. E a gente tem aprendido muito neste processo. E eu acredito que não seja só eu, todos os nossos colegas e as várias equipes envolvidas, nós estamos aprendendo muito sobre o mercado de trabalho, muito sobre questões de gênero e sobre questões raciais, e esperamos que a transparência ajude a que as empresas também olhem com objetividade para a sua realidade, não para a realidade da sua sala, mas para a realidade dos muitos estabelecimentos onde a gente muitas vezes não tem mulheres em número suficiente para fazer o cálculo da igualdade ou da diferença, ou de quanto ganha uma mulher em relação aos homens para o relatório, porque a gente tem que ter pelo menos 3, e às vezes não tem nenhuma.
ou Sim. tem uma, duas, e a gente não faz cálculos que levem a qualquer sorte de identificação. Então, tem sido um desafio, mas é um desafio que todo mundo que está envolvido reputa muito importante. Eu imagino, Paula. E assim, só para complementar, eu acho que a gente falou já isso na semana passada, é que a nossa percepção é que era um tema já que estava sendo discutido, né, pelos RHs das empresas, né, e que agora, né, com essa questão do relatório de transparência, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né, para falar um pouco do relatório, que eu acho que tem causado um pouco mais de ruído. Pelo menos esse tema agora está na liderança, né, está no nível de C-level ou mesmo na mesa do CEO. Então, isso já é um grande ponto em relação ao que tínhamos no passado. Deixa eu só passar rapidamente aqui um pouco sobre a nossa agenda de hoje. Aí eu já passo aqui para a apresentação da Paula. Bom, a gente vai iniciar aqui com a apresentação da Paula, tá, gente? E após a apresentação dela, a gente já vai abrir aqui uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas, tá? Então, caso você queira fazer alguma pergunta aqui para a gente, né, ou para a Paula, é só escrever no chat aqui, que o nosso time vai fazer a seleção das perguntas e vai direcionar aqui na parte de perguntas e respostas, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre boas práticas, né, o que a gente tem visto, vai falar um pouco sobre a questão do People Analytics e por que a gente tá batendo nesse tema de People Analytics, nessa questão de equidade salarial. Vamos falar um pouco aqui da solução de funil, e partimos aí para uma segunda parte aí de perguntas e respostas e considerações finais, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o material da Paula, e aí eu já passo para você, Paula. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação. Tá em modo apresentação? Para mim, sim, não sei para os Sim. demais. Ah, legal, perfeito. Então, Paula, eu vou te ajudando aqui, tá? Vou mudando os slides, você vai só me indicando e passo a apresentação para você. Olha, vou tentar fazer um resumo bem breve com as principais informações, e o Walter vai me ajudar, podendo mudar as transparências, que aí a gente garante que o ritmo fica bacana, e eu vou tentar me manter num prazo relativamente curto para a gente ter tempo para perguntas, né? Pode passar o primeiro, Walter? Olha só, queremos lembrar sempre que a legislação sobre a qual nós estamos trabalhando é a 14.611, de 3 de julho de 2023. Ela foi regulamentada por meio do decreto 11.795 em novembro, e, ao mesmo tempo, no dia seguinte, o Ministério do Trabalho trouxe uma portaria detalhando aspectos dos procedimentos envolvidos, tanto para o relatório de igualdade salarial, quanto para as ações posteriores, quando constatadas situações de desigualdade. Como a gente viu que tinha muita dificuldade, às vezes, de localizar todas as informações, e em setembro de 2024, a gente também trouxe uma instrução normativa do Ministério, ela é a número 6, e que sumariza todas as informações. Então, a gente, obviamente, vai estar lidando com aspectos bem objetivos. Quem é o nosso público-alvo da 14.611, que, se a gente tivesse que resumir, diz: a igualdade salarial já era objeto da legislação, agora ela, além disso, ela é objeto de transparência por meio de um relatório que compara a situação de homens e mulheres dentro dos estabelecimentos. Como vocês sabem, a legislação não me permite comparar estabelecimentos que estão localizados em endereços diferentes. Ela diz que eu sou obrigada a comparar, para fins salariais, pessoas que estão trabalhando juntas. Então, a gente olhou para todas as pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados, e vejam, nossa ideia de empregado é que ele é seletista. A gente não está considerando pessoas que não sejam seletistas, porque a gente não as tem como indicação de que elas existam, nem prestadores de serviço na condição de MEI.
a gente só é capaz de lidar com a informação a respeito daqueles que têm empregados seletistas. E aqui pontuo sempre, não é a empresa como um todo, mas cada um dos seus estabelecimentos. Então, a gente olha para muita gente, não como a empresa, mas como estabelecimento, porque a lei assim exige. Pode passar para o próximo? Periodicidade. A periodicidade também tem sido objeto de grande problema. Às vezes a pessoa acha que é um relatório que é uma vez por ano, mas ele não é, ele é um relatório semestral e a gente tem que divulgá-lo pela legislação em março e setembro de cada ano, né? As empresas fazem isso e o governo, depois que as empresas cumprem esse papel, divulga informações, mas não antes, só depois que são cumpridos os prazos das empresas. Quais são os conteúdos obrigatórios? Bom, informações dos empregados por sexo, raça e etnia, salário médio e salário mediano por sexo e por grandes grupos ocupacionais. Os grandes grupos ocupacionais também são objeto sempre de dúvida. Por quê? Porque a gente não olha a ocupação tal como ela a gente olha a ocupação tal como ela é declarada pela empresa, mas a gente usa a informação de ocupação e não de função. Por que isso? Porque ocupação tem paridade com outros grupos, tem uma classificação que é comum, aliás, ela é comum internacionalmente, não apenas nacionalmente, para a maioria dos cargos. As funções são definições internas às empresas e sobre as quais a gente tem um conhecimento muito limitado. E, por decisão do Congresso, a gente precisava descobrir critérios remuneratórios utilizados pelas empresas. Por quê? Porque os critérios é que muitas vezes explicam as diferenças salariais. E isso, obviamente, já estava previsto lá na legislação original, que é a CLT. Como que nós fazemos esse processo de criar um relatório? Os dados, e a intenção era, de fato, de diminuir impacto para o empregador, então ele não tem que contratar ninguém para fazer o relatório, uma vez que ele envia mensalmente as informações de salários e de pessoas ocupadas com caracterização de sexo, raça, cor, mensalmente essas informações estão enviadas para o Ministério do Trabalho, então a gente extrai esses dados do e-social, tá certo? E os dados do e-social, estando por empresas, eu só consigo traduzi-los para estabelecimentos por meio da RAIS. A gente declarou todos os conceitos de salário, todos os conceitos que a gente usava a partir das declarações RAIS. Queria lembrar vocês, este ano a gente está fazendo 50 anos de coleta de informação da RAIS, então não é algo que fosse diverso daquilo que as empresas já vinham realizando. Eu acho que talvez elas não tivessem parado para pensar que aqueles dados que elas viam para o conjunto das empresas pudessem ser abertos para cada empresa. A gente apresenta, e a gente, no portal Emprega Brasil, a gente faz perguntas sobre critérios remuneratórios. O que são esses critérios remuneratórios? Quais são os pressupostos que toda empresa, ou que a maior parte das pessoas que trabalham na empresa, conhecem do que nós estamos falando? De variações que envolvem planos de cargos e salários, sua existência, sua aplicação, tempo de casa como um fator que leva a variações no salário das pessoas, a gente olha também se outros aspectos estão ligados, e a gente aproveitou para também chamar a atenção daquilo que as empresas faziam para a valorização da diversidade e do apoio à parentalidade. Gente, diversidade, a gente olha que tipo se há oportunidades de contratação de mulheres, se mulheres trans, se mulheres negras, indígenas, mulheres com deficiência, se elas têm oportunidade de trabalho.
Muitas empresas já têm esta prática e a gente quis valorizar esta informação. A gente pergunta se há políticas de promoção de mulheres, na medida em que a gente sabe, nosso relatório tem como perspectiva acelerar a situação de melhora dos salários de mulheres. Na verdade, de homens também, né? Porque a gente sabe que essas situações não andam sozinhas, elas andam acompanhadas, né? Mas principalmente pela aceleração da situação de promoção de mulheres. Então, a gente pergunta se a empresa tem procedimentos nessa direção e pergunta também se ela faz apoio à parentalidade. Por quê? Porque a gente sabe que para que mulheres possam estar no mercado de trabalho, existem políticas públicas, existem políticas que as empresas fazem de apoio que a gente acha que é importante, pelo menos, chamar a atenção. A gente não entra em detalhes a respeito disso, mas chama a atenção dessa existência porque ela contrabalança diferenças, não é? Então, existem diferenças que estão explicadas por uma combinatória de tempo de casa e de plano de cargos e salário. Ela não vai ser resolvida imediatamente. Se espera que as empresas trabalhem nesse processo, junto a seus empregados, junto às suas representações, com apoio, certamente, de quem já faz isso, para que essas situações diminuam, porque essas distâncias, elas precisam diminuir para convergir para uma situação de igualdade salarial. Se você puder passar mais um, Walter. O portal Acessa Brasil, nós criamos um perfil de acesso, a gente habilita os colaboradores da plataforma, na plataforma GovBR, o colaborador é o representante da empresa, o colaborador é o formato que o GovBR dá para quem é o representante, é gerado um certificado digital para que a empresa e seu representante possam entrar na aba do portal Emprega Brasil e nessa aba é tanto solicitado o preenchimento do questionário e dos dados complementares já definidos na portaria, quanto a gente devolve lá o relatório completo. Só para lembrar, o relatório envolve os dados mais essas informações complementares. Teve gente da empresa que teve gente que achou que tinha que publicar só as ações complementares que eles faziam. E, na verdade, a gente precisa do relatório do Ministério do Trabalho que soma as informações que vêm do E-Social e da RAIS com as informações dos critérios remuneratórios. Se você passar mais um, se eu não estou enganada, justo no próximo, Walter, a gente mostra o quê? Que a gente preparou um manual de preenchimento, porque a gente sabia que isto era uma questão que às vezes trazia alguma dificuldade para acesso, para o registro, o cadastramento desse representante e para a geração lá do novo registro, né, do E. E aqui alguns detalhamentos para evitar problemas, para conseguir organizar as informações. Pode passar mais um, por favor. Isso depois vocês podem olhar com calma. E, por fim, qual é o relatório? Essa imagem do relatório, ela é a mesma que a gente apresentou ainda em fevereiro de 2023, quando a gente dizia como é que ia ficar o relatório. Todo o esforço desse relatório é trabalhar com um mínimo de informações que são comuns para todos os empregadores e, portanto, a ideia era que a gente fosse capaz de ter uma coisa bastante padronizada de informações em que as empresas pudessem olhar essas informações e trabalhar com elas. O principal do lado, para mim, é do lado esquerdo, para vocês deve ser do lado direito da tela. Vocês vão ver, a gente está tratando no primeiro quadrante do salário contratual mediano. A gente trabalha com o salário contratual, por quê? Porque o caminho para a igualdade é começar igual, não é começar com salários diferentes. Se são ocupações iguais, não há por que ter salários diferentes. Naquela época, a gente constatava uma variação média da ordem de 10% nos salários, e eu tenho a impressão que nós continuamos com esta
variação, em geral, entre homens e mulheres em suas contratações. Tinha ali uma explicação gráfica do que era a mediana. Por quê? Porque eu não estou colocando dados, então a pessoa precisava entender o que era a mediana, que eu estou olhando. É como se eu alinhasse todos os homens e todas as mulheres e pegasse que exatamente está no centro para comparar esses valores. E, no caso, o outro indicador importante era a remuneração média. Remuneração média, neste caso, vocês depois podem ler na nossa metodologia, nós estamos tratando do salário bruto das pessoas. Por quê? Porque a gente, na hora que foi olhar as diferentes folhas de pagamento, a gente via que havia muitos detalhes individualizados e que era praticamente impossível, sem uso de programas muito mais sofisticados do que aqueles que a gente pode hoje executar, ter uma comparação efetiva desses salários. Então, a gente tratou, com a exceção da PLR, tudo está tratado como rendimento, como remuneração, e há uma comparação fazendo a média dos homens e a média das mulheres e a distância daquilo que as mulheres recebem em relação aos homens. A gente também tinha, principalmente, a indicação no texto que comparar a situação de homens e mulheres em cargos de direção. Só que a gente, a hora que olhava os dados, verificava que as diferenças não ocorriam só nos cargos de direção e gerência. Aconteciam também nas ocupações de nível superior, nas ocupações de nível técnico, nas ocupações dos serviços administrativos e, inclusive, nas informações dos trabalhadores operacionais. Então, a gente colocou as duas informações, tanto a média quanto a mediana, para que as pessoas um pouco enxergassem como os diferentes grupos ocupacionais estavam em relação à situação média. A gente olhou do lado esquerdo duas informações que eram importantes. Eu não posso esperar fazer conta para homens e mulheres e encontrar igualdade se eu não tenho um certo equilíbrio no número de homens e mulheres que estão dentro da empresa. E, por vezes, a empresa nem mesmo parava para pensar nisso. Então, a gente passou a mostrar esses dados, considerando as situações de homens e mulheres negros e não negras, mulheres negras e homens negros, mulheres não negras e homens não negros, de tal modo que a gente enxergasse se havia alguma comparabilidade na situação de homens e mulheres segundo sexo e segundo raça e etnia. A ideia é que isso ajude as pessoas a entenderem. Logo que a gente soltou os primeiros relatórios, teve várias empresas para me dizer que o dado estava errado. Eu falei, bom, então vocês têm que corrigir lá no E-Social, porque esta é a informação que vocês depositaram lá no E-Social. Eu não posso trabalhar que não seja com as informações que vocês próprios depositam. Então, a gente pediu lá que as pessoas que eventualmente tivessem dúvida, que colocassem lá as informações. Se elas achavam que não estava correta, o E-Social, vocês sabem, sempre é possível corrigir as informações. E, por fim, um quadro em que a gente colocou a existência ou não de critérios remuneratórios. Vejam, eu não pergunto como é o critério, quanto ele vale, eu só pergunto se ele existe ou não, e ações para garantir diversidade, seja na contratação, na promoção ou nas ações de compartilhamento das obrigações familiares. Então, vocês veem, é um super resumo, mas ele permite que em uma página, que a gente sempre testa se fica boa em preto e branco também, porque nem sempre as empresas menores têm a possibilidade de colocar impresso alguma coisa colorido, mas a gente deixa isto em uma página para que as empresas possam disseminar essas informações tal como é esperado. Se você passar o próximo, Walter, o que é a publicização? Está lá a ideia de que no site da empresa, nas redes sociais, nos instrumentos de comunicação que ela considere relevante para dar divulgação, que ela faça essa divulgação, ele tem que estar visível para o público em geral e para os trabalhadores daquele estabelecimento e, eventualmente, se ela tem alguma observação a fazer,
a gente deixa perfeitamente que elas façam notas explicativas em documento separado do relatório. A obrigação é publicar o relatório. Se ela quer acrescentar algum tipo de informação que ela acha mais adequada ou que ela entende que é importante e que não foi colocada, ela tem todo o direito a colocar lá. É uma explicação que a empresa dá exatamente para o público, para quem ela está fazendo essa disseminação. O Ministério, pela legislação, também tem obrigação de divulgação. Então, a gente publiciza os dados dos relatórios da transparência no próprio portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, e a gente cria um relatório de dados agregados, sempre respeitando a Lei Geral de Dados, de tal modo que a gente não transmita nenhuma informação identificável ou que traga qualquer tipo de prejuízo às estratégias empresariais. Nossa função não é essa, nossa função é ajudar as empresas a olharem para esse processo, e discutimos essas informações tanto com a Agência Nacional de Dados quanto com o CAD, de tal modo que eles também tivessem ciência dessas informações. E queria lembrar que esse relatório não foi criado da cabeça do Ministério apenas. A gente discutiu isso num grupo tripartite com representantes de governos, dos empresários, das empresas e as representações empresariais e as representações de trabalhadores, de modo a encontrar elementos o mais consensuais possíveis para que a gente caminhe na direção de em que a divulgação traga, de fato, um apoio positivo para o tema da transparência. Se você puder passar a próxima, a gente tem uma fase seguinte, que é a análise pela auditoria fiscal. Essa análise vai envolver o quê? Olhar a informação, se ela foi publicada ou não, tá certo? A gente, em relação ao segundo relatório, fez notificação a mais de 31 mil empresas que a gente não tinha indicação de que tivessem baixado o relatório de igualdade, para que ela nos mostrasse onde que ela tinha publicado. A gente, a partir dos relatórios, nós temos indícios de onde existe, onde não existe critério, onde existem maiores diferenças ou menores diferenças. Isso permite ações de mitigação de desigualdades salariais que são individualizadas, que são realizadas nos moldes das auditorias fiscais que já existiam para a igualdade salarial, para evitar toda a sorte de discriminação. E a gente faz notificações, não apenas do relatório, mas vai fazer notificações também para diferenças salariais injustificadas, aquelas que estariam indicando ao auditor fiscal de que há problemas. Isso significa multa imediatamente? Não, porque o que a gente está dando de prazo às empresas são 90 dias após a notificação para que ela elabore um plano de ação. Porque o que nos interessa é mitigar a desigualdade salarial. Ninguém está interessado na multa. Nosso interesse é transformar essa realidade. Eu estou vendo aqui que a minha grande colega aqui, a Dercilete Lisboa Loureiro, que é responsável por toda esta coordenação de trabalhos, também está aqui presente. Eventualmente, ela pode responder alguma dúvida mais específica. Então, a gente sabe que esses planos de ação precisam ser negociados, a gente espera, com os representantes sindicais, com os representantes do trabalhador, e lá sim eles vão ter que dizer como que eles vão, quais são as metas que eles vão estabelecer para corrigir desigualdades que tenham sido verificadas. E qual é o mecanismo de aferição, qual é o cronograma que isto vai ser realizado. Então, assim, muitas vezes a primeira pergunta é quando é que sai a multa, qual é que é a multa. Gente, neste relatório, a multa é por não publicação, mas as ações que vão fazer
busca a mitigação e a gente sempre espera a eliminação em algum momento, né, da desigualdade salarial, ela tem passos a serem seguidos que envolvem a elaboração do plano de ação, que envolve os mecanismos de aferição, que envolvem todo um passo a passo que permite que a gente vá gradativamente mudando a realidade. Pode passar, por favor? A gente incluiu os sindicatos, obviamente, porque entende-se que a participação deles é importante e que seria para os planos de ação, a criação de comissões poderiam ser um fator importante de apoio e criamos canais de denúncia. Esses canais de denúncia são muito simples e estão na carteira de trabalho digital de cada trabalhador. Lá é fácil de achar uma área, nas áreas de denúncia, outras opções, tem canal de denúncia trabalhista, e lá existem denúncias específicas para a igualdade salarial, e a gente recebeu algumas lá e que estão sendo gradualmente investigadas, porque muitas vezes as pessoas usam o canal de denúncia mais para desabafo do que propriamente para apresentar uma denúncia. Mas isso tudo é considerado e é trabalhado pelas equipes do Ministério que estão nas superintendências de todos os estados brasileiros, além das ações que são disparadas de forma planejada aqui pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Próxima, por favor. Eu sempre brinco que é sempre bom ter planos. Desde o ano passado, a gente vinha falando dos calendários que a gente vinha absorvendo, e vocês vão ver que a gente lá tinha o envio de informações, a consolidação das informações por estabelecimentos. Eu sempre falo, dessa vez até não falei, nós não pegamos a informação de um mês, mas fazemos médias de 12 meses, exatamente para evitar problemas de sazonalidade, para um setor estar numa sazonalidade positiva, para outro estar numa sazonalidade negativa. Então, médias de 12 meses tendencialmente resolvem esse problema. A gente pede para que nos meses de fevereiro e agosto de cada ano as empresas atualizem informações sobre critérios remuneratórios e as ações pró-diversidade e compartilhamento de responsabilidades da família. Aí a gente usa a primeira quinzena do mês de março para a consolidação do relatório e a gente deixa a segunda quinzena de março com esse relatório disponibilizado no portal Emprega Brasil, para que a empresa vá lá e capture o seu relatório. Ninguém vê o relatório dos outros antes do tempo. Ela vai lá, pode capturar, eventualmente pode estabelecer notas técnicas complementares, e ela tem como obrigação, até o dia 31 de março, publicar, disponibilizar estas informações nas redes sociais, tal como diz lá a legislação. O canal de denúncia está sempre aberto o tempo todo. A gente faz relatórios periódicos para isso, e a gente, a partir de agora, vai estar fazendo notificações às empresas. A gente tinha um plano original de fazer notificações em outubro, acabamos fazendo em fevereiro de 25, mas, como eu chamei a atenção, foram quase 31 mil notificações que foram enviadas para as empresas, que a gente não percebeu. A gente descobriu que no nosso sistema de gestão tinha algumas falhas. Algumas e poucas empresas nos enviaram a indicação de onde tinham feito a publicação, e a gente viu que a maioria tinha dúvidas sobre o que tinha que publicar. Muitas nos falavam que elas tinham cópia daquilo que tinham respondido como informações complementares e que teriam disponibilizado, mas não era essa a demanda. A demanda é que seja disponibilizado o relatório completo, falando do que ela faz, mas também falando de como as mulheres que trabalham naquelas empresas estão comparativamente aos homens que lá trabalham. E a gente tem um processo contínuo de fiscalização de igualdade salarial, como eu chamei a atenção, né, depois de todo esse processo de fiscalização da publicização,
tem um processo contínuo que olha para a fiscalização sobre diferentes aspectos, inclusive da igualdade salarial. E caso haja notificações específicas para buscar entender aspectos da igualdade salarial, tem tempo de resposta e tem os 60 dias do plano de ação que as empresas podem fazer para debater com o auditor fiscal. Próximo, por favor. Gente, estou aqui me estendendo. Tem aqui um papel de metodologia com todas essas observações em detalhe dos códigos, de como a gente cria essas informações. Eu vou pular isso, vou deixar para vocês lerem com cuidado e vou mostrar duas informações que eu reputo muito importante do segundo relatório que foi publicado 31 de setembro. A primeira é que a gente descobriu que 31% dos estabelecimentos que a gente divulga, 15.737 de mais ou menos 52 mil, a diferença de remuneração média das mulheres correspondia a pelo menos 95% da remuneração dos homens, só cerca de 5% abaixo. A gente reputa que num processo onde a maioria tem aproximadamente 20%, 21% de diferença, ter uma diferença de 5% é uma boa prática. A gente quer entender o que acontece, por que essas mulheres de fato conseguem, por que esses estabelecimentos de fato conseguem uma igualdade maior de salários entre homens e mulheres. A contrapartida disso é que 69% dos nossos estabelecimentos a diferença era maior. E a segunda informação, que está no próximo slide, Walter, é uma constatação. 42,7% dos estabelecimentos, quase 22 mil dos 52 mil, com 100 empregados, havia entre 0% e 10% de empregados que eram mulheres negras, sejam elas pretas ou pardas, por declaração da empresa. Em geral, quando tem poucas mulheres negras, também tem poucos homens negros. Mas não é o que nos chamava a atenção é como grandes empresas ainda tinham muito pouca diversidade e não incorporavam populações pretas e pardas no seu plantel. A gente achou que esta era uma importante informação, porque se a gente está buscando igualdade salarial, essa igualdade precisa contemplar os aspectos de gênero, né, de homens e mulheres, de sexo, né, de homens e mulheres, mas também, como um país grande como o nosso, em que mais de 50% da população é preta ou parda, se poderia imaginar que esta situação também deva incluir uma melhor condição de homens e mulheres negros e salários iguais. Como diz minha colega Dercy, a gente precisa entender por que esse salário está tão diferente. Acho que estas eram as questões principais. Espero que essa fala um pouco longa, eu peço desculpas, eu sempre sou muito animada, ajude vocês a relembrar todos os processos e abra um bom debate para a gente conversar sobre dúvidas e eventuais aspectos que vocês achem relevante a gente discutir. Muito obrigada. Legal, Paula. Obrigado novamente pela brilhante apresentação. Deixa eu só voltar aqui no material. Só um tema, né? Eu primeiro vou pedir desculpas aqui que a gente acho que não acabou apresentando a Dercelete, né? Ela foi uma convidada aí de última hora aqui na nossa live. Peço desculpa, tá, Dercelete? Eu achei que você ia entrar como participante, né? Mas a Paula comentou que tem temas talvez específicos aqui que a audiência vai colocar, que eu já sei aqui pela lista de perguntas, que talvez você agregue muito aqui com as informações, tá? Obrigado pela participação também. Bom, Paula, eu queria já talvez participar aqui pela parte de perguntas que o pessoal teve. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem colocar aqui no chat, na parte de perguntas e respostas, que a gente vai direcionando as perguntas aqui. Vou responder uma aqui rapidamente. Foi questionado aqui sobre o material será compartilhado. Sim, o material será compartilhado, tá? Ele vai estar dentro do nosso site, né, o site da KPMG, na área aqui respectiva a People Services, e vocês vão receber um link para acessar tanto o material como também o vídeo aqui
dessa apresentação, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Paulo. Talvez, acho que quem vai comentar talvez seja a Dercelete, mas eu posso dizer, assim, com certeza é a pergunta que a gente mais ouve, tá? Principalmente no último ano, que a gente mais ouviu, que é em relação à questão das fiscalizações, né? A Priscila Tanaka aqui. Priscila, obrigado por estar participando. Priscila aqui, grande parceira nossa. Questionou o seguinte, falar: o Ministério do Trabalho e Emprego já deu início às fiscalizações com relação ao relatório? Eu não sei se é contigo, Paula, ou com a Sim. Dercelete. Pode a Dercelete responder. Eu já contei que a gente já fez várias coisas, mas ela retoma, não é problema. Eu queria, se você me permite, por favor, Walter, 3 minutinhos de uma fala, eu diria até principiológica, porque raramente nós conseguimos ter um diálogo fora das ações fiscais com representantes das empresas. Eu acho que é importante eu colocar, né, qual é a lógica da inspeção do trabalho, uma inspeção do trabalho que se propõe uma aliada e, na verdade, um instrumento fundamental no combate à discriminação de uma forma generalizada, porque é disso que se trata. A Lei de Igualdade Salarial é mais um instrumento do combate à discriminação. Primeiramente, o foco na discriminação de gênero, mas, como Paula bem já colocou, a própria lei traz instrumentos para que haja uma diversidade ampliada a partir da questão de gênero. Então, é importante informar que a inspeção do trabalho, como uma política pública de Estado, porque prevista na Constituição, ela tem como, até também por dever constitucional, que seguir o princípio da legalidade. E a principal norma que nos orienta é a própria Constituição, que nos prometeu, em 1988, uma sociedade pluralista, uma sociedade diversa, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade sem discriminação de qualquer espécie, em que todas são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de sexo, idade e todos os marcadores sociais que a gente conhece tão bem. Só que, a partir da Lei de Igualdade Salarial, a inspeção do trabalho, ainda que tenha a sua função primordial e aquela que é mais icônica, repressiva, ela ganha um importante instrumento que é justamente a possibilidade de transformação social, unidade por unidade, que a inspeção do trabalho se fizer presente, em razão da existência do plano de mitigação. Então, quando a gente chega à empresa, até a Lei de Igualdade Salarial, para fazer valer, por exemplo, o artigo 461, que está lá desde 1943, que fala da equiparação salarial, nos restava simplesmente, e diante da irregularidade, simplesmente aplicar multa, ainda que a lei também nos garanta a prerrogativa, o dever, na verdade, de orientação. Mas agora ela coloca como instrumento o plano de mitigação. Então, uma vez constatada a diferença, e aí é importante dizer que o relatório de transparência, ele é obrigatório, a sua publicização, para a empresa com mais de 100 empregados. Mas a gente jamais pode imaginar que as empresas com menos de 100 empregados estão legitimadas a continuar discriminando, e a gente também fiscaliza as empresas com menos de 100 empregados, ainda que elas não tenham a obrigação de fazer a publicização do relatório, mas por meio de outros instrumentos e ferramentas, a gente consegue, da mesma forma, identificar se há uma desigualdade salarial em empresas de menos de 100 empregados, e elas também não estão salvaguardadas de fazer essa transformação. Então, o plano de mitigação, então, é esse instrumento para que, uma vez constatada essa desigualdade, e como Paula também já adiantou, o relatório é um indício significativo, mas um indício que só vai ser confirmado a partir do momento que a gente estiver dentro da empresa para verificar qual é a realidade da empresa, porque os dados, Paula, que não me ouça, muitas vezes não dizem tudo, né, não retratam a realidade dentro da empresa. A gente precisa interpretar, e a gente só consegue interpretar estando próximo, estando perto daquela realidade. E aí, então, a gente vai fazer uma nova notificação durante a ação fiscal para que a empresa apresente esse plano de mitigação. É para ficar esperando a fiscalização chegar? Não, pelo amor de Deus, não espere eu chegar, facilita a minha vida. Quando eu chegar, já esteja com tudo arrumado. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. E é importante ainda, para finalizar, dizer que dentro
dentro dessa lógica do plano de mitigação, a própria Lei 14.457, que é a do Emprega Mais Mulheres, ela já dá alguns caminhos para que isso seja feito, e são caminhos que muitas vezes a Inspeção do Trabalho vai até sugerir, né? Como Paula disse, apoio à parentalidade, a qualificação de mulheres, o estímulo, o reconhecimento de boas práticas na promoção, o combate ao assédio e à violência, que agora com a CIPA também tratando desse assunto, é um instrumento importante, os canais de denúncia. Então, todos esses elementos, né, e a gente tem normas cada vez mais que nos orientam, vão aguçar, vão como é que se diz, estreitar o olhar da fiscalização para principalmente ver se aquilo que a empresa está prometendo, porque muitas vezes declarou para o relatório de transparência salarial que ela faz, tem um mundo lindo. E aí, quando a gente chega na empresa, os empregados, as empregadas sequer têm notícia disso. Então, para finalizar, é só para dizer que a gente está com essa proposta, com a proposta de fazer a transformação por meio desse instrumento, que as ações afirmativas estão no radar da fiscalização, que a gente entende que elas são legítimas, positivas e necessárias, e que dentro dos nossos limites de ser uma fiscalização orientadora, sem abrir mão do nosso poder de polícia, nós somos um aliado, um instrumento para que haja essa transformação prometida Sim. pela Constituição em 1988. Legal, Dercelete. Achei muito legal, né? Muito legal. Acho que eu não tinha ideia também que as fiscalizações já se iniciaram, né? Desde fevereiro desse ano. Aí talvez eu peça talvez uma orientação. Como a gente já está falando aqui com muitas empresas, caso eu seja fiscalizado, né? Caso eu receba a notificação, eu serei fiscalizado. O que eu precisaria preparar para o auditor do trabalho? Assim, umas boas práticas aí do ponto de vista da fiscalização. O que seria importante eu apresentar? Bom, cada fiscalização é uma fiscalização. Nesse primeiro momento, as empresas que nós notificamos, na verdade, enviamos avisos sobre a questão da publicização do relatório, e cada empresa recebe uma notificação com documentos específicos. Porque o que acontece? Ainda que às vezes não pareça, mas qualquer ação fiscal, ela tem um planejamento, né? Como Paula disse, ela gosta, a gente também gosta. E esse planejamento permite hoje, por meio de muitos dados, que a gente faça uma anamnese prévia da empresa, e com base nessa anamnese, a gente peça documentos específicos, além dos clássicos, folha de pagamento, plano de cargos e salários, enfim, documentos que qualquer fiscalização normalmente solicita. E com base nas informações do relatório, a própria empresa já vai ter declarado se ela tem ou não políticas afirmativas. Então, diante dessa pesquisa prévia, dessa análise prévia da empresa, se ela já tem a informação de que ela está dizendo que ela tem uma política de qualificação profissional para ascensão de mulheres nela, eu vou, diante disso, na hora que eu fizer minha notificação, eu vou pedir a comprovação disso que ela mesma está declarando que tem, e vou verificar no ambiente de trabalho se isso é uma realidade. Então, eu te diria assim, de antemão, nós vamos pedir documentos clássicos, porque essa discriminação, que é disso que a gente está tratando em última análise, porque a questão da equiparação salarial, na verdade, é uma diferença salarial injustificada. Então, eu costumo dizer que 1 centavo é uma diferença. É diferença se ela for injustificada. Se ela for justificada, obviamente, ela será desconsiderada. Mas o que a gente mais está querendo atacar aqui, e esse talvez seja o grande lance da lei, é a discriminação estrutural. Então, são aquelas situações que só o teste do pescoço, eu acho que a gente já ouviram essa expressão, né? O teste do pescoço, que é quando você vira o seu pescoço para o seu entorno, você estranha ausências. É isso que a gente tem que fomentar. Cadê as mulheres no meu setor? Cadê as pessoas negras na minha repartição? Cadê as mulheres em postos de direção? Por que elas não estão aqui? Então, é o teste do pescoço que a lei convida que as pessoas façam, que as empresas façam. E aí, a Inspeção do Trabalho vai fazer esse teste junto, só que já chega com bastante informações a partir do relatório de transparência. Legal, Dercelete. Ana, você tem uma pergunta? Tenho sim. Dercelete, em primeiro lugar, que bom que você está aqui com a gente. Eu acho que, de fato, você tem muito a contribuir. E de uma forma, não é nem direta, é bem direta, você já respondeu umas 3 perguntas aqui que a gente tem. A questão da obrigatoriedade para empresas com mais ou menos de 100 empregados.
questões de diferenças aceitáveis e se existe alguma orientação ou existirá algum manual orientativo para que as empresas se preparem caso elas de fato constatem diferenças salariais entre mulheres e homens, elas precisem fazer um plano de ação. Então, acho que isso já ficou extremamente de forma explícita aqui para a gente. Dercilete e Paula, diante de várias empresas que a gente já conversou, né, e de fato a gente tem conversado muito sobre a pauta, a gente atende empresas que têm uma folha de pagamento em que a maioria ou boa parte são compostas por pessoas horistas, tá? E um dos questionamentos que a gente tem é que, de fato, essas pessoas, né, esses empregados, eles não sobem na comparação entre salário, né, entre mulheres e homens no relatório, dada aí a particularidade da forma de contratação. E uma das coisas que costumamos receber de questionamento é: existe uma previsão ou alguma inteligência que será aplicada para que o relatório comece a contemplar essas pessoas? Porque, às vezes, essas pessoas, e aí, por favor, me corrija se eu tiver uma fala equivocada, às vezes essas pessoas estão sendo comparadas na remuneração e não no salário. Fato esse que pode apresentar uma eventual distorção. Existe alguma previsão para que o relatório ele traga todo mundo da folha de pagamento, independente da modalidade de contratação do pagamento de salário? Olha, deixa eu te responder então imediatamente essa discussão. A gente só não consegue fazer a informação do horista para para o salário de contratação, uma vez que o salário de contratação é por hora e a gente não quer criar nenhum constrangimento de fazer um cálculo que não é o cálculo que ele pode receber. Queria lembrar vocês que nós consideramos todo mundo, que significa que sequer a gente olha o tamanho da jornada, se o salário envolve jornada de hora extra ou jornada de hora não extra. A gente olha as remunerações. Em tese, horista pode ser homem ou pode ser mulher. Não há impedimento para que mulheres sejam horistas ou homens sejam mensalistas ou horistas. Não é até onde a gente sabe, não há nenhum impedimento para que haja mulheres como horistas e homens como horistas. Então, não há muita explicação, até onde a gente conseguiu entender, desta diferença entre eles, ou por que diferenciá-los dos mensalistas, dado que a única diferença real é contratado por um valor fixo e o outro é contratado por tarefas, e, em geral, a gente até acompanha este período com mais detalhe. A gente não viu depressão no número de horas. O número de horas, em geral, tem muita hora extra acontecendo. Então, não é o fato de ser horista que justifica a diferença, pelo menos ao quanto a gente pôde perceber. A gente não conseguiu constatar que ser horista atrapalhava a comparação. O que a gente às vezes vê é que tem mais homens horistas do que mulheres. Aí sim é verdade, para os mesmos cargos, gente. Então ali é que mora o problema, não é no fato de ser horista, é no fato de que você está lidando com menos mulheres nessa condição. Perfeito. Então, a gente pode de fato entender que nesse momento não existe uma previsão de, realmente, pelo fato impeditivo da forma de contratação, de que tem essa comparação de salário entre horistas no relatório. É somente na remuneração. A gente, em princípio, está trabalhando com isso. A menos que vocês nos mostrem alguma diferença que nós não temos conhecimento e que sempre é possível, gente. O Brasil a gente tem 52 mil empresas com estabelecimentos de 100 e mais. É um número grande. E está em mais milhares de empresas que, se a gente continuar a crescer na economia, vão chegar até 100 empregados. A gente vê isso crescendo ano a ano. Então, a gente entende que não há discriminação pelo fato de um ser horista ou outro ser mensalista. Mas se vocês conseguirem nos mostrar, a gente está sempre aberto a aprender mais com vocês. Perfeito, Paulo. Obrigada. Legal, Paula. Deixa eu fazer, talvez, aqui, vou passar para o Paulo para fazer a nossa última pergunta aqui, tá? Paulo. Bom, obrigado, Paula, pela apresentação, Dercilete também pela rica contribuição aqui. Eu acho que eu vou compilar as perguntas do chat aqui, que talvez em 99% sejam a mesma, né? Mas talvez aqui de uma forma mais resumida.
há alguma previsão de trabalho no sentido de atualização dos CBOs ou mesmo de maior ali afunilamento dos dados que hoje eventualmente podem ser entendidos como um pouco genéricos ou não tão aplicáveis aos cenários das empresas? Traduzindo aqui as perguntas, tá? Talvez em suma seja essa a informação. Bom, vou direto ao assunto. Gente, a CBO não está parada em 2002. A gente dizia que era 2002 porque ela foi implantada em 2002. A gente a atualiza permanentemente. Ao longo desse último mês, nós atualizamos mais ou menos 1.500 ocupações quanto às suas atividades, tipos de instrumentos, e a cada ano a gente faz uma seleção de solicitações que são feitas de inclusão de novas ocupações, e confesso a vocês que nós temos trabalhado muito, inclusive com o uso de inteligência artificial, para ser capaz de melhorar a forma como a gente traz as informações e buscando olhar o que são as novas ocupações, inclusive olhando o e-social, da gente entender o que é tão diverso que é apontado pelas empresas, porque assim, nossa classificação de ocupações não é de título, ela tem a ver com as tarefas que são executadas. E aí a gente vai olhar nas documentações, naquelas informações, quando vão ser feitos contratos de pessoas, e a gente olha as tarefas que vão ser executadas. Então, às vezes, a empresa quer chamar de uma coisa diferente aquilo que já tem nome, vira um sinônimo. Nós não temos problema de incluir sinônimos, mas não podemos mudar o nome da ocupação se as tarefas forem muito similares. O que eu entendi também é que as pessoas gostariam que o relatório fosse muito mais detalhado. Eu sugeriria que vocês olhassem bem os relatórios, gente. Eu tenho, se vocês olharem ali aquela minha fala, o meu último slide, eu tinha metade mais ou menos das minhas empresas. Eu não consigo ter informação detalhada para nível de gerência, para nível de direção, simplesmente porque não existem mulheres ali colocadas, ou que o número delas não chega a 3. E o 3 é o número mínimo de comparação para eu não identificar as pessoas. Então, assim, talvez isso possa ocorrer na medida em que se adense o número de homens e mulheres nos cargos. Porque, assim, gente, é claro que a gente pode abrir mais as informações, mas ao abrir mais as informações, eu caio em ações em que, se eu não posso nem identificar as pessoas, tá certo? Então, para isso, a ideia dos 3, mas eu também não posso identificar estratégias das empresas. Eu vou usar um exemplo que sempre me é dado e que eu aprendi muito conversando com vocês. Quando eu abro muito a informação, eu acabo olhando uma atividade finalística e que, embora eu tenha certeza que não tem só uma ocupação lá, quem olha de fora pode entender que aquela ocupação é uma ocupação finalística e tomar aquelas diferenças como um problema maior do que aquele que ele é. E olhar lá nos meus dados médios agregados e achar que aquele salário é o salário que está sendo praticado naquela empresa. Então, assim, a gente acaba criando, ao desagregar mais informações, muito mais problemas do que vocês gostariam de ter. Por quê? Porque aí eu trago problemas de invasão do relatório de estratégias empresariais. Eu sei que para empresas muito grandes isso parece um pouco estranho, mas a verdade é que quanto mais eu desagrego, mais eu conto sobre a estrutura interna das empresas e mais eu conto sobre ocupações que são estratégicas para a empresa. E aí eu estaria cometendo aquilo que o CAD diz que eu não posso fazer. O CAD diz que eu não posso, de forma alguma, criar informações em que eu revele alguma informação relevante da empresa. Eu não revelo nenhum dado, mas as pessoas podem usar as informações de forma equivocada. Os grandes grupos geram uma barreira natural para isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não foi à toa que eu coloquei lá aquela ideia das 15 mil empresas que são mais parecidas. É porque elas existem, gente.
é possível encontrar situações de similitude, e a gente vê não só pela realidade de 15 mil empresas no Brasil, quase 16 mil, mas a gente vê pela realidade de outros países. Tem muitos outros países que conseguem que a média nacional, verdade é que eles não têm o tamanho do Brasil, mas que as médias regionais sejam muito mais parecidas, gente, e que tenham muito menor discrepância de salários. Então, assim, na verdade, quanto mais a gente abrir informação, mais a gente cria problemas para o relatório e para as empresas e para os trabalhadores. Então, por isso que a gente escolheu uma medida que, embora eu acho que o legal é que a gente, quanto mais a gente discutir a CBO, mais vocês vão compreender que se houver um balanço, um certo equilíbrio na presença de homens e mulheres, maiores são as possibilidades que, de fato, a gente reduza substancialmente essas distâncias que hoje a gente encontra, mesmo nos grandes grupos, gente. E é por isso que eu falo sempre dessas empresas que conseguem essas diminuições, porque é possível. E é possível como? Tendo homens e mulheres nas mesmas ocupações ou em ocupações similares, com salários similares, com tempo de casa similar, acessando aos planos de cargos e salários e às suas obrigações de forma similar. Para citar apenas as indicações mais claras. Eu acho que o que pesa muito são os tempos de casa. A gente vê, e muita gente é muito explícito em relação a isso, a gente vê muito as empresas chamando a atenção que em qualquer momento de crise as mulheres são as primeiras a serem desligadas e são as últimas a serem recontratadas. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vamos lembrar de 21, quando a gente saiu da pandemia. Mesmo hoje, passados 4 anos, a taxa de participação de mulheres ainda é menor do que a gente tinha antes da pandemia. Por quê? Porque você não conseguiu trazer todas elas de volta. Então, acho que assim, acho que a gente precisa entender que a matemática nos favorece e que, às vezes, o que a gente precisa é entender a estrutura ocupacional de uma forma um pouco mais aberta, para a gente ver a riqueza que a CBO traz de informações sobre as estruturas ocupacionais nacionais. Paula, a gente encerrou o tempo aqui. Queria agradecer muito a tua participação aqui também da Dercilet, que veio contribuir muito. A gente tem muitas outras perguntas que a gente recebeu aqui durante a semana e também aqui no chat, mas a gente vai acabar direcionando, tá, essas perguntas para você, porque acho que faz parte também de uma construção do entendimento de todos, né, do Ministério do Trabalho e também das empresas de uma forma geral. Tá? Queria agradecer muito, tá, a participação. Eu sei que você tem uma agenda, né, agora, então não sei se você vai continuar ou não, mas a gente vai continuar com a apresentação. Caso vocês tenham interesse, podem ficar aí até o final. Obrigado, viu? Gente, agradeço muito o convite, aguardo as perguntas, prometemos dar resposta para dúvidas específicas. A gente tem um canal que fica permanentemente aberto, que é o Igualdade Salarial, @trabalho.gov.br, que está lá para responder dúvidas, gente. Então, agradeço muito e a gente se conversa e eu espero que as boas práticas ajudem a encontrar caminhos. Também agradeço a oportunidade, coloco a Secretaria de Inspeção do Trabalho à disposição também para fazer essa construção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Legal. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. A gente está aqui com o tempo aqui um pouco curto, então a gente vai tentar otimizar um pouco. Queria entrar no tema de boas práticas, né? Aqui eu vou passar para a Ana. Ana, se você puder dividir com a gente o que você Claro. tem visto aí de boas práticas aí no mercado, poder dividir com a gente aqui. Claro, acho que muito conectado com o que a gente já discutiu até agora, né? De fato, a gente tem observado, sendo bem pragmática e bem direta aqui, a gente tem observado que as empresas têm dado mais atenção, mais abertura ao tema, tá? Do que a gente tem revisitado, Walter, não sei se você pode só passar, por favor, a próxima página. Existem algumas frentes que as empresas trabalham para que, de fato, avaliem, né, no primeiro momento, se existe uma diferença, né,
entre salários, entre mulheres e homens, se há uma diferença de salário contratual, se há uma diferença de remuneração, tá? Se as mulheres eventualmente têm uma condição diferenciada que justifique ou que viabilize uma remuneração diferenciada do homem, acho que esse é um ponto extremamente importante, tá? Então, como passo antecessor, o que a gente tem auxiliado, o que a gente tem visto, é que as empresas partem de uma sanitização de base de dados, tá? É importante evidenciar aqui que muitas das empresas, devido à sua estrutura organizacional, né, existe a parte de folha de pagamento, que de fato cumpre com as obrigações acessórias do evento e o envio das informações no social, existem a parte de pessoas, de remuneração, tá? Nem sempre a base é a mesma. Então, é muito importante que, para começar essa sanitização de dados, que as empresas avaliem o que de fato está sendo reportado no social, se existe alguma incongruência naquelas informações que são prestadas mensalmente, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é algo que a gente sempre tem esse questionamento, é algo que entendo que é uma das maiores preocupações, que é o enquadramento da CBO, tá? A Paula falou um pouquinho aqui da CBO, que ela é constantemente atualizada, mas a gente ainda vê dificuldade das empresas acomodarem os cargos nas respectivas CBO que de fato condizem com as melhores, condizem de uma forma melhor com as atividades desempenhadas por cada cargo. A gente tem questão de senioridade, que na maioria dos casos é um problema, a gente tem questão de escolaridade, às vezes a pessoa pode desempenhar um cargo que a CBO tem uma tratativa diferente para a formação, para a escolaridade. Então, depois dessa sanitização, ou até mesmo junto, né, Walter e Paulo, a gente tem visto bastante, essa sanitização de dados, ela sempre vem acompanhada de uma reavaliação da CBO. O que eu sei da CBO, assim, que eu tenho visto é que a gente teve muita atualização no último ano, né? Então, cargos principalmente que são os cargos mais modernos aí, sei lá, que é um UX designer, por exemplo, a gente vê que hoje já contempla dentro do rol ali de códigos do CBO. Eu não sabia que tinha tanta atualização, né? Que acho que a Paula comentou que tinha 1.500 atualizações só neste ano aqui. Mas é um trabalho realmente um pouco moroso, né? Até mesmo porque o próprio site do Ministério do Trabalho ele não é tão fácil de consultar, né? Muitas vezes a gente acaba até tendo algumas diferenças aí, divergências em relação ao tema, né? Você acaba tendo que consultar um por um, e às vezes você tem uma dificuldade de acomodar o que cada pessoa faz, tentando pensar na diferença de senioridade, de departamento também, a gente costuma ver bastante esse ponto. Mas, enfim, é uma realidade que a gente precisa trabalhar. Tá? De fato, a Paula já falou que a CBO é constantemente atualizada, então não vemos aí expectativa de mudança nessa estrutura que a gente já está acostumado hoje, tá? E de uma forma geral, né, Paulo, que a gente tem visto aqui, desculpa te interromper, Ana, Imagina. dentro desse rol aqui de boas práticas que a gente tem visto, né, o que a gente tem mais, talvez, consciência é que talvez as empresas de grande porte geralmente têm essas políticas já implementadas, né? Agora, as empresas de médio porte realmente que estão talvez implementando, né, ou estudando alguma implementação. E aí, nesse caso, Paulo, o que você tem visto assim para as empresas de médio porte, né? O que elas estão priorizando em termos para fins de implementação? É um ótimo ponto, né? Até porque, como a gente viu lá, são mais de 50 mil empresas, né, abarcadas dentro desse relatório, né? E, eventualmente, até uma das perguntas aqui foi feita, a minha empresa tem empresas com menos, né, de 100 empregados, elas entraram no relatório? Aí a gente fala que não, né? Agora, mas geralmente, né, a tendência é que cresça e em algum momento vai entrar, né? De fato, o que a gente tem trabalhado bastante é no preparo da informação. Primeiro, no que a empresa tem entregue, no sentido de social, né, o que ela tenha talvez tenha um retorno em relação ao que está lá publicado, que é base para o relatório, mas também até dentro das políticas de remuneração, né? Eventualmente até implementando dentro do próprio plano de cargos e salários, dependendo até da própria política que a empresa eventualmente desenhou para isso, a própria classificação brasileira, né? Que de fato é o dado que, para todos os fins estatísticos, é o que vai ser reportado, né? Então, infelizmente, tampouco importa nesse momento, né? Qual é o cargo que a pessoa ocupa, mas sim a CBO que ela está sendo ali atribuída, né? Então, de
fato, é bem importante nesse cenário, não só as grandes empresas, como as médias também, que entram já dentro dessa sistemática e que vão precisar divulgar, e para que não tenha uma repercussão negativa, né, em relação à divulgação que é feita, também ajustar-se conforme necessário, né? Então, trazer sempre essa periodicidade de avaliação e também vislumbrando muito aquelas atualizações que a própria Paula comentou, né? Sim, o que a gente tem visto também, né, que as empresas estão fazendo, pensando nessa compilação, nessa avaliação de dados que o Ministério do Trabalho se faz para fazer a elaboração do relatório, é uma revisão periódica das políticas de salário, tá? Então, a gente tem notado uma crescente atenção para esse ponto, e já nos deparamos com empresas que estão criando os comitês exclusivos para a diversidade e inclusão, tá, de pessoas. E esse comitê ele tem, de fato, um objetivo de fazer um monitoramento, de identificar eventuais diferenças, de implementar ações para que as empresas tenham aí subsídio suficiente de fazer esse acompanhamento e, de fato, identificar o porquê existe uma diferença salarial e se, de fato, ela existe, tá? Um ponto que as empresas também reportam no próprio portal do Ministério do Trabalho, né, que são aquelas políticas afirmativas que a Paula comentou aqui, a Paula e a Dercelete, referente às políticas de promoção, plano de cargos e salários, né, políticas afirmativas de ascensão na carreira, né, da mulher, de fato de promoção, de treinamento específico para mulheres, né? Então, a gente tem visto já, e a gente já auxiliou, Walter e Paulo, com programas de mentoria, né, para mulheres que, de fato, as empresas possam identificar e fomentar grupos específicos para a liderança, né? Então, a gente sabe que hoje, quando a gente olha a liderança da maior parte das empresas, muitas empresas estão se equiparando na quantidade de homens e mulheres, mas ainda a mulher tem uma presença muito pequena quando comparada ao homem. Políticas afirmativas, de fato, a gente viu que isso tende a ajudar, está ajudando que a mulher cresça e tenha essa ascensão no mercado de trabalho. Um outro ponto, acho que o Paulo até pode comentar um pouquinho comigo, é a questão apoio à parentalidade. Então, isso também está entre as perguntas lá respondidas no questionário, mas de fato, né, quando a gente pensa que a mulher, na maioria das vezes, né, ela se ausenta por mais tempo, como, por exemplo, na licença maternidade, esse tipo de extensão é feita para o homem ou para a mulher? Essas condições, elas estão sendo ofertadas de forma equiparada, né? Porque a gente sabe, o objetivo de uma mulher é o mesmo do homem, né? Quando a gente pensa esse mercado de trabalho, é ter sua ascensão, seu crescimento profissional. Mas o que a gente sabe é que os caminhos para que a mulher consiga alcançar o mesmo objetivo do que o homem é diferente, tá? A mulher tende a demorar mais para alcançar seu objetivo do que o homem, porque existem algumas questões inerentes ao gênero que, de fato, a mulher eventualmente precisa se afastar por um tempo maior das suas atividades laborais. Então, o ponto é que a gente tem visto é que as empresas estão começando a estudar, estão começando a aplicar uma equiparação e uma flexibilidade quando a gente pensa em licença parental, quando a gente pensa em modelos híbridos e flexíveis de trabalho, para que, de fato, os caminhos tendem, né, a se igualar para que o objetivo ele seja alcançado no mesmo tempo. Paulo, acho que você também viu bastante desses pontos, né? Sim, exato. De fato, quando a gente fala de boas práticas, né, a gente vê que cada vez mais as empresas têm se adequado não somente na parte de remuneração, mas até de políticas também, né? Porque, de fato, a remuneração em si, ainda que seja importante também as políticas, né, aquilo que a empresa executa no dia a dia, também é de suma importância, né, até para a manutenção do emprego, para o senso de pertencimento e até para a diminuição, né, desse senso de disparidade que, infelizmente, ainda existe, né? Então, de fato, a gente vê que não somente, né, políticas de remuneração, mas também de recursos humanos de fato, né, podem ajudar também nesse sentido. Então, é um ponto bem importante que a Ana bem trouxe, né, que de fato faz total sentido em relação a esse tópico aqui, né? E uma coisa que a gente costuma falar muito é que, assim, a gente vê, né, existem empresas que se movimentam de fato para viabilizar novas políticas, elaboração de
de novos programas, né? Existe um movimento que visa uma reestruturação, né? Um foco maior nesse ponto. Mas uma coisa que a gente costuma sempre falar é que, de fato, as pessoas, os gestores, né, a equipe como um todo, precisa estar extremamente habilitado e treinado para que isso venha acontecer. Então, de nada adianta a gente ter essa política, ter toda essa reestruturação, se a gente não bater na tecla do treinamento. Então, o que é muito legal é que as empresas estão buscando esse caminho, estão buscando implementar, estão buscando treinar as pessoas para que isso, de fato, ocorra na prática. Todo esse planejamento, de fato, seja refletido na prática. Legal, Ana. Talvez eu acho que eu já vou passar aqui para o próximo tema. Na verdade, eu não vou pular, eu vou só complementar rapidamente aqui o termo de People Analytics, junto com a questão da jornada de equidade salarial, né? E a gente, quando se debruçou no tema de equidade salarial, a gente optou por utilizarmos a ferramenta de Analytics, até porque a gente entendeu que era um tema que a gente precisaria trabalhar de uma forma bem robusta nos dados, né? Quer dizer, sem utilizar uma base amostral, e outra que a gente precisaria de ferramentas de automação, né? Que a gente precisaria realmente de ferramentas que pudessem trazer os dados de uma forma muito rápida, né? Lembrando que o relatório, ele sai hoje, o relatório de transparência salarial hoje ontem, né? Saiu ontem, no dia 17, a empresa tem basicamente aí menos de 15 dias aí para publicar isso no site ou nas redes sociais. Então, é um prazo muito curto de você receber a informação do governo e partir para a análise dos dados, né? Então, por isso a gente acabou utilizando a ferramenta de People Analytics, e aí, com isso, a gente desenvolveu aqui uma metodologia de trabalho, né, que aí eu vou passar para você, Paulo, para você passar rapidamente aqui, de repente mostrar também a solução do funil. Bacana. De fato, o que o Walter colocou, né? Se quiser até passar mais o slide, Walter, é bem impactante porque, infelizmente, a gente tem pouco tempo para analisar uma grande quantidade de dados, né? De fato, quando a gente foi abordado lá na primeira divulgação pelos primeiros clientes, eram empresas que tinham mais de 5 mil empregados e que eventualmente sequer sabiam, né, os dados que tinham sido reportados na social, porque também avaliava sempre o ano anterior, né? Então a gente falava lá em 24, mas eram avaliados os dados de 23, né? E 24 a empresa tinha algumas ações. Então, pensando nisso, pensando primeiro, né, que é uma grande quantidade de dados, que é um tema de suma importância e que as empresas eventualmente também não tenham desenvolvido internamente, né, ferramentas para fazer esse tipo de análise, ou mesmo, né, o que a gente viu, né, é que o mercado de fato não tinha, né, uma ferramenta ainda como essa, a gente acabou desenvolvendo o painel de equidade, né, o funil de equidade, mas também a jornada de equidade, né, que são 4 passos basicamente que a gente diz, né, que a empresa precisa ali ter trilhado, né, para que ela chegue num patamar de fato somente ajustar ali poucos itens, né, dentro da sua política de remuneração voltada para a equidade salarial, né. E desses 4 passos, a gente pode dizer que o diagnóstico é o mais importante porque eventualmente a empresa não tenha ali uma compreensão do dado que ela reportou e também, eventualmente, até de como o governo acaba interpretando esse dado, né? E pensando nisso, né, dentro desse diagnóstico, aí com a devida vênia, Walter, eu vou te derrubar aqui, mas só para apresentar aqui a nossa ferramenta. Acho que já aparece para você, certo? Aparece. Então a gente desenvolveu esse painel de equidade salarial. Então esse diagnóstico ele vai primeiro, né, ler os dados que estão dentro do social. Então ele vai puxar toda a informação que a empresa entrega mensalmente, né, e depois acumula dentro dessa obrigação do relatório de transparência. E aqui a gente vai trazer um pouco também de cara, não só da análise que o próprio governo já faz, né, que é a metodologia que foi trazida no sentido de agrupar, né, essas CBOs em grandes grupos, né, então níveis de diretores e gerentes, níveis lá de serviços administrativos, etc., mas também aplicar dentro dessa análise os preceitos, né, contidos dentro do artigo 461 da CLT, que dizem respeito, né, à equiparação salarial. Lembrando que, né, não trouxe nenhuma legislação sobre equiparação, né, nenhuma obrigação nova ou nenhum critério novo nesse sentido, mas que, na verdade, isso só trouxe mais foco em relação quando comparadas mulheres e homens, né? E aí, nesse sentido, trazendo, né, de novo os preceitos contidos no artigo 461 da CLT, aplicados aqui a essa análise, né? Então, a gente parte, né, de um cenário esse aqui é o nosso exemplo modelo, né? Esse daqui é na verdade, um caso prático, né, da nossa ferramenta de fato, onde a gente tem uma visão geral das empresas aqui que
chegam até nós, né, pensando muito mais nesse sentido de analisar os dados e de falar onde que de fato é, né, qual de fato é o problema dessa empresa, e a gente vê que com essa análise a gente consegue partir de um cenário de 3.200 empregados para somente 230 empregados quando atribuídos aqui todos os quesitos contidos no artigo 4.1 da CLT, né, que seriam mesmo empregador, estabelecimento, que a função, né, seja idêntica, então função a gente parte até um pouco do título do cargo e também avalia a questão de atividade, também a questão de produtividade, né, ou perfeição técnica, quando a empresa tem ali uma sistemática, né, de avaliação de desempenho, e também a questão de temporal, né, de que o tempo não pode ser superior a 4 anos, quando a gente fala de contratação, né, ou de admissão entre o paradigma e a mulher, e de 2 anos na mesma função. Então, tudo isso daqui a gente consegue trazer dentro de uma análise, né, que é bem rápida, por a gente já ter utilizado diversas ferramentas de automação e também de integração, e com isso também trazer um resultado de fato, quais casos a empresa precisa avaliar, partindo não de sua base completa, né, mas também só dos poucos casos ali que repercutem, né, nessa necessidade de análise. Então, por exemplo, se a gente olhar, tem aqui esse cenário global, a gente consegue filtrar por CNPJ, né, a questão, e também filtrando por CNPJ, a gente consegue também avaliar a lista analítica de quais foram as disparidades e trazendo também por cargo, por CNPJ e também qual que é o salário, né, do paradigma e da mulher paragonada em relação, né, a todos os critérios aqui legais que foram, né, elencados. Além disso, a gente consegue trazer, esse daqui é o resultado analítico das disparidades, a gente consegue também trazer alguns dados, né, demográficos e também até na distribuição, né, de cargos no sentido de população de homens e mulheres, e também até a questão de etnia, né, um ponto bem importante que a Paula comentou, é que de fato a gente consegue acompanhar aqui a questão de representatividade, né, dentro da população de negros e não negros, para avaliar a empresa eventualmente se precisa adicionar uma política ou não dentro da sua política de remuneração e de contratação de pessoas, e também avaliar aqui por nível de grupo ocupacional, por CBO, e até mesmo por cargo, qual que é a razão de mulher-homem, né? E quando a gente avalia aqui especificamente a parte de salário contratual. Então, são diversos insights que a gente consegue trazer, né? Também a gente consegue trazer, eventualmente, se eu tenho mais de um CBO aplicado a um cargo, a gente consegue ver qual que é o título de CBO aplicado a esse cargo e também qual que é o nível em que esse cargo ele também está situado, né? Por exemplo, se a gente pegar o que talvez muitas empresas tenham, né? A preocupação é na parte de dirigentes e gerentes, que eventualmente eu tenho aqui, né? Comparação de cargos que não deveriam estar dentro disso, dependendo do CBO que foi aplicado, né? Então, dirigentes e gerentes, por exemplo, eu tenho um cargo de coordenador que eventualmente pode não ser, né? Dependendo da atividade, está atrelado, dependendo, pode ser que não esteja, né? Mas é um insight bem importante que a gente consegue trazer e a empresa analisar. E, por fim, também um dado importante que a gente consegue trazer dentro dessa análise é a avaliação de atividade de fato, né? Como eu disse, a lei não fala de cargo, não fala de função, mas ela fala de atividade exercida, né? De ali função empregada. Então, a gente tem, né, dentro do E-Social essa informação e também a gente consegue comparar dentro, né, dos cargos aqui que a empresa eventualmente reporta e também das atividades, quais seriam aqui eventuais paradigmas, né, quando a gente traz ali o conceito da lei também, né? Porque aí eu vou partir de atividade combinado, né, aos demais itens lá que estão presentes, né, dentro do artigo 461. Então, uma análise bem robusta que a gente consegue fazer num tempo bem rápido, né, no sentido de analisar toda a base do social da empresa e também trazer esse diagnóstico, né, esse resultado, e por fim também a gente consegue ajudar dentro dos 4 pilares, né, lá da jornada de equidade, não só no diagnóstico, mas também no ajuste, né, no plano de ação, na implementação e também depois no monitoramento disso, né, vamos ver que a empresa evolui até para apresentação dessa informação nos próximos relatórios de transparência. Então, é um resumo bem rápido aqui, né, a gente tem teria um super prazer aqui de conversar adicionalmente. Perdão, Walter, vai lá. Eu vou colocar, acho que só complementar um ponto aqui da equidade, Paulo, que eu acho que esse é um feedback que a gente tem recebido dos nossos clientes. Você pode projetar ali o funil? Opa. Porque eu acho que o dado ali realmente que é o interessante, né? Quando a gente fala do relatório de transparência, em relação ao percentual, a gente está falando daquela primeira linha ali, né? De 110% ali. É que era bom você escolher um CNPJ próprio, pode ser aquele CNPJ que você tinha escolhido antes. Então, você tinha lá uma população de 583 que tinha uma diferença salarial de 70%, né? Contemplando, claro, todos os grupos ocupacionais ali. Só que à medida que eu vou colocando as camadas da equiparação salarial, e aí é importante dizer que a equiparação salarial ela mitiga, né, os riscos inerentes à equidade salarial,
você vê que o percentual não muda muito, mas o número de pessoas impactadas que acaba diminuindo, né? Então, de uma população de 583, você vai para uma população de 69 ali, né? Considerando o último critério da performance. E aí faz naturalmente, né, que quando a empresa construir um plano de ação que é requerido pela lei, você vai trabalhar num plano de ação em cima dos 69, né? Você não vai construir um plano em cima dos 583. Então, isso traz uma otimização muito legal aí no processo dessa jornada da equidade salarial. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te derrubar então, Paulo, eu vou Uhum, colocar aqui para a gente continuar a parte de alguns questionamentos adicionais que a gente teve aqui. Coloquei aqui na apresentação os nossos contatos, tá? Tanto o meu como o da Ana e do Paulo, tá? E também o link do LinkedIn. E para as pessoas que participaram aqui, a gente pode fazer uma demonstração, tá, desse funil da equidade com os dados da empresa, tá? Claro, a gente faz um processo aí de analisar os dados do E-Social e pode gerar esse funil para vocês sem compromisso nenhum, tá? Se vocês tiverem interesse, basta aí entrar em contato com a gente no LinkedIn, né? Dá um oi ali que o nosso time entra em contato para a gente agendar uma reunião, um bate-papo e ver como que a gente pode rodar esse funil. Mas vamos lá. Vou fazer aqui algumas perguntas que vieram do chat. A Gabriela Belídio perguntou o seguinte: bom dia. Sobre a liberação do terceiro relatório de transparência, quando será divulgado e o prazo para publicarmos no site da empresa será postergado? Aqui, pelo que eu entendi, né, Paulo e uhum, Ana, o relatório já está disponível, né? Eu acho que ontem o exato. pessoal tentou acessar de manhã, a gente teve muita gente reclamando, mas acho que até a noite já estava regularizado, né? Uhum, exatamente. Inclusive, o que a Paula comentou até, né, se alguém tiver dificuldade, tem um canal, né, próprio para fazer esse tipo de comunicação e tentar entender, né, mas de fato a informação é de que desde ontem já foi liberado o relatório, as empresas têm até o final do mês, né, comentando sobre a postergação, não há qualquer informação sobre isso, né, então o prazo está mantido para 31 de março para fazer essa mesma divulgação. Eu acho Legal. que teve uma pergunta, até peço desculpas, Walter, sobre o domicílio trabalhista eletrônico, né? Que o pessoal perguntou se de fato essas fiscalizações já estão sendo enviadas pelo DET. É que sim, né? O que a Paula comentou com a gente é que já está começando, o Ministério do Trabalho já está usando esse canal para fazer a comunicação, né, Walter? Que foi outra informação que eu também não sabia, e já iniciaram as fiscalizações e parece que começou desde fevereiro aqui desse ano, né? Isso. Outro tema aqui em relação a... Bom, tema de CBO, acho que é o tema mais polêmico aqui, né? O Epifânio colocou aqui: bom dia, pessoal. O Ministério do Trabalho está estudando fazer a comparação com outro dado ao invés do CBO? Pergunto, pois não temos muitos para o atual cenário, muitos CBOs, né, aplicáveis para o atual cenário de cargos. Temos muitos cargos no mercado que não tem CBO em específico. Acho que nesse caso aqui, né, Paulo, a Paula até chegou a Uhum, comentar, né, que a premissa utilizada foi de utilizar o CBO porque o cargo ele é muito caso a caso da empresa, né? Ele é muito, como posso dizer, é muito específico da empresa, né? Por exemplo, um exato. analista financeiro pode ser chamado analista financeiro aqui, mas na outra empresa pode ter outra nomenclatura, né? Exato, e de novo, né, a gente vai trazer sempre a luz para o que traz a lei, que é de fato a atividade em si, né, e não o título que é ali aplicado ao empregado, mas e também lembrar que o CBO ele faz essa mesma análise, né? Ainda que tenha lá, por exemplo, um cargo a gente até estava vendo com um cliente recentemente, de analista de logística, mas se dentro da atividade, da descrição de atividades lá, tiver compatível com a atividade do empregado dentro do cenário da empresa, não importa o título que eu estiver aplicando, né? Importa que a atividade de fato esteja ali combinada, esteja similar ao que a empresa de fato pratica. Então, sempre se apegar à descrição da atividade e não muito ao cargo. E aí, eventualmente, né, por isso que também demanda um pouquinho mais de análise, não só fazendo um cara crachá, mas olhando também com um pouquinho mais de detalhe aquilo que a própria classificação traz de necessidades para esse mesmo cargo.
Legal, tem uma pergunta aqui que acho que vamos ter que direcionar para a Paula, né? A P. Monteiro aqui questionou: bom dia, espero que estejam bem. Tem algo previsto para o etarismo para as mulheres? Isso é uma ideia legal, né? Além da questão da etnia, né? Eu acho que a gente até chegou a comentar. Eu acho que no próprio funil, né, Paulo? Tem a questão de etarismo, de idade ali, não tem? Exatamente. Na verdade, o funil, esse daqui é a versão 1.0, né? A gente também já vai lançar a versão 2.0, que vai, além de agregar esses dados relacionados ao etarismo também, a gente vai também adicionar outros cargos, como comparação de quantidade de mulheres e homens por nível, né? Colocando por cargo, também quantidade ali de eventuais remunerações variáveis, né, entre um e outro, mas não só o etarismo também, mas até a parte de remuneração, né? De tanto salário contratual quanto médio, também por idade e também por gênero, né? Por idade, na verdade, e por etnia também. São alguns dados que a gente vai trazer nesse funil também, que já estão prontos ali para utilização. O que é importante mencionar é que na própria Lei de Igualdade Salarial, publicada em 2023, já tem um artigo específico que trata, né, sobre outras diferenças, né, sobre eventuais desigualdades, tá? Então, o etarismo é um dos pontos que a própria lei trata, que de fato a comparação ela pode vislumbrar esse tipo de análise, tá? Eu acho que a gente ainda não tem informação se isso vai ser transposto no relatório, mas o funil, de fato, a gente consegue avaliar e atender esses outros critérios ou outros fatores que eventualmente podem aí sugerir uma diferença entre as pessoas, tá? Uma discriminação. Legal. E por fim, a Aline Fernanda questionou aqui qual que é o site que a Paula mencionou para dúvidas. Eu acho que não foi site, né, Aline? O que ela mencionou foi um e-mail do próprio Ministério do Trabalho. Confesso que eu não anotei aqui, não sei se vocês anotaram. Se não, eu vou pedir aqui para... Como a live foi gravada, a gente volta aqui para verificar e confirmar. E a gente coloca dentro do material aqui que vai ser divulgado e dividido com vocês também. Ok? Então, acho que é isso. Acho que queria agradecer a todos aí pela participação. Só queria, assim, a gente colocou aqui um QR Code, agradeço se vocês puderem avaliar, né, a nossa live aqui, colocar opiniões, talvez sugestões de novas temáticas aí que a gente possa trazer. Assim a gente consegue nos ajudar aqui na construção aí das nossas lives futuras, tá? Agradeço novamente, Paulo e Ana. Obrigadão aí pela participação. Agradeço a todos pela participação no evento e desejo uma ótima semana. Pessoal, obrigada, foi muito bom estar com vocês. Ficamos disponíveis, está à disposição caso queiram entrar em contato. Que bom que a gente conseguiu dividir esse tempo de qualidade com vocês. Muito obrigada.